Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o framework Bootstrap. E nesta aula, nós vamos estudar os conceitos iniciais do framework Twitter Bootstrap. Trabalhar com o framework Bootstrap, em suma, significa utilizar as classes CSS que o mesmo disponibiliza. Isso não significa que o framework é composto somente por definições CSS, mas sim de que as classes CSS serão acessadas através do JavaScript para que sejam definidas as funções de cada componente ou parte do framework. Sem dúvida, a parte mais importante do framework e que é a primeira coisa que nós temos que entender é o sistema de grid do Bootstrap. Nós temos que o sistema de grid tem o objetivo de ajustar e reordenar nosso documento HTML conforme a resolução de tela em que o mesmo será exibido. Desta forma, nós conseguimos desenvolver um único layout e esse se ajustará conforme a resolução em que o mesmo for exibido. Então, nós temos que a capacidade de mutação conforme a resolução do dispositivo deve-se ao sistema de grid que proporciona ao desenvolvedor a capacidade de escrever um layout se valendo de diversas combinações de classe CSS e que irão servir como base para o sistema de grid no momento da renderização do framework. Aqui nessa imagem, nós estamos utilizando três classes CSS que nós podemos dizer que formam a classe estrutural do framework, ou seja, a classe container, a classe row e o conjunto de classe call tem por objetivo fazer a parte estrutural. O sistema de grid do Bootstrap, também chamado de sistema de 12 colunas, é um sistema onde cada linha horizontal possui 12 unidades de medida. Então, nós temos que o sistema de grid é uma definição para que o nosso layout não extrapole a largura do dispositivo. Porém, não existe nenhuma restrição quanto à altura, ou seja, a altura do nosso documento é indiferente, porém a largura da nossa página será controlada pelo framework. O sistema de 12 colunas funciona através da definição de classe CSS. Então, tem-se o mesmo nome de classe CSS com numeração no intervalo de 1 até 12. As classes CSS que definem as colunas, elas serão formadas da seguinte maneira. Inicialmente nós temos a constante call, em seguida nós temos um traço, aí vem a resolução e por fim nós temos a quantidade de colunas que essa classe nessa resolução irá ocupar. Então aqui nós temos um exemplo. Aqui nós temos uma tag div e a classe é igual a container, ou seja, a classe container é a classe principal e que será utilizada em todos os documentos do framework Bootstrap. Todos os elementos HTML que irão compor o nosso documento estarão obrigatoriamente dentro do nosso container. Em seguida, nós temos que o nosso container ele é organizado através de linhas, ou seja, através de row. Toda vez que nós precisarmos de uma nova linha, ou seja, todas as vezes que nós quisermos colocar elemento abaixo de uma determinada região, nós temos que fazer uso da classe row. Porém, os outros elementos HTML, eles não irão dentro da classe row propriamente dito, mas sim, eles irão dentro de alguma coluna, ou seja, todas as demais classes estarão contidas dentro de colunas, até porque a capacidade do framework de se reajustar, ela está diretamente ligada à utilização de colunas. Logo, todos os nossos elementos HTML, eles estarão obrigatoriamente dentro de alguma coluna. Nós já estudamos que a classe coluna ela é formada por uma constante de nome call, em seguida nós temos um traço, então nós colocamos a resolução de tela e por fim nós informamos a quantidade de unidades de tela que essa tag irá usar nessa resolução de tela. Então, se nós estamos dizendo que uma coluna terá o tamanho de 9 unidades e a outra coluna terá o tamanho de 3 unidades, logo nós temos que a primeira coluna irá utilizar todo esse espaço e a segunda coluna irá utilizar esses 3 espaços, ou seja, essas 3 unidades. Porém, nós temos que entender que só será utilizado quando nós estivermos nessa resolução de tela aqui. Aqui nessa tabela, nós temos as 4 resoluções de tela que o Bootstrap dá suporte. Então, por exemplo, lá nós estávamos trabalhando com ColMD9 e ColMD3. Logo, nós estávamos dizendo que quando a largura do nosso documento for maior ou igual a 992 pixels, aquela definição deve ser ativada. Ou seja, todas as definições que forem maior ou igual a essa constante serão dispostos daquela forma. É importante nós entendermos essa definição. O tamanho de tela nós não precisamos memorizar, somente a sigla utilizada. Então, resoluções pequenas, ou seja, menores do que 768 pixels, são representadas pela constante XS. Já as resoluções que forem maior ou igual a 768 pixels, elas serão representadas pela sigla SM, que vem de small, ou seja, pequeno. A próxima definição é a definição média, ou seja, resoluções de tela que sejam maior ou igual a 992 pixels. Esse tamanho de resolução é representado pela sigla MD, que vem de medium. E por fim,
nós temos as resoluções que são maiores ou igual a 1200 pixels, que é representado pela sigla LG, que vem da palavra large, que no caso significa largo. Então, estas são as 4 definições que nós temos que memorizar. É interessante ter esses números em mente, porém, isso é uma escolha sua, até porque nós não iremos trabalhar com esses valores propriamente ditos. Nós iremos trabalhar somente com as 4 constantes. Então, nós temos que essas 4 constantes, elas dão origem a 48 tags COL, ou seja, para cada resolução de tela, nós temos tags que vão no intervalo de 1 até 12. Por isso a necessidade de nós decorarmos essas siglas aqui, ou seja, quando nós quisermos definir como que a nossa tela deve ser definida em resoluções menores do que 768 pixels, nós vamos trabalhar com a classe COL-XS. Já quando nós quisermos definir como que o nosso layout deve ser quando a resolução for maior ou igual a 992 pixels, nós vamos trabalhar com a classe COL-MD12. Então, essa é a lógica. A constante COL, a resolução de tela e a quantidade de unidades que nós queremos utilizar. Aqui nesse slide nós temos uma situação bastante interessante. A resolução de vídeo é igual a 1000 pixels. Então, como nós podemos ver aqui, nós estamos na resolução MD, ou seja, no tamanho de tela médio. Logo, todas as classes que estiverem contidas no nosso documento que utilizem a sigla MD serão ativas. E como nós podemos ver, as 12 colunas estão sendo exibidas numa única linha. Até porque esse é o princípio do framework, ou seja, cada linha é composta por 12 unidades, ou seja, 12 segmentos. Então, se nós definimos que uma determinada tag irá utilizar 8 unidades, nós temos que o nosso elemento irá fazer uso de toda essa região aqui. Logo, como nós definimos que essa segunda região ela deve utilizar 4 unidades de página, nós temos que essa classe irá fazer uso de toda essa região. Porém, essa aqui é uma configuração que só irá ocorrer nas resoluções de vídeo onde o tamanho seja maior ou igual a 992 pixels. Até porque, se nós tivermos uma resolução de tela menor, o que irá acontecer é uma quebra. Até porque, como nós podemos ver aqui, não existe nenhuma configuração definida para resoluções de tela menor. Então agora, vamos supor uma situação onde a resolução de vídeo é igual a 1000 pixels. Logo, nós temos que o nosso documento irá assumir essa definição. Porém, agora vamos supor que a nossa página vai ser exibida numa resolução de vídeo que é menor a 992 pixels. Ou seja, nós temos que essa resolução vai estar dentro do intervalo small. Até porque a definição do framework diz que a resolução small são todas as resoluções que forem maior ou igual a 768 pixels e menor do que 992 pixels. Logo, se a nossa resolução de vídeo é menor do que 992 pixels, o que irá acontecer é que o nosso documento será exibido de uma outra maneira. Ou seja, nós temos que a nossa grid será quebrada. Logo, nós temos que esse segmento irá ocupar 12 unidades e o segundo segmento irá ocupar 12 unidades também. Até porque houve uma ruptura e essa segunda parte da nossa grade, que era utilizada para somar 12 unidades, ela vai ser exibida agora na parte de baixo, como nós podemos ver aqui. Logo, nós temos que esses dois segmentos irão ocupar 12 unidades de tela. Ainda que essa imagem não esteja representando as 12 unidades, nós temos que seria acrescentado mais 4 unidades aqui na primeira linha e seria adicionado mais 8 unidades aqui na segunda linha. Então, nós temos que é dessa maneira que o framework se ajusta a diversas resoluções. Como a nossa página está sendo exibida numa resolução de tela que é menor do que médium, o que irá acontecer é que as duas partes do nosso grid irão assumir 12 unidades para facilitar a visualização. Porém, se num próximo momento a nossa página for exibida numa resolução large, nós temos que essa estrutura aqui será montada. Até porque nós definimos que todas as resoluções de tela que forem maior ou igual a 992 pixels devem assumir essa configuração aqui. Então, esse é o principal conceito de trabalhar com Bootstrap, ou seja, o conceito de que nós temos que definir quantas unidades que cada segmento irá ocupar. Então, nós temos a possibilidade de definir até 4 configurações diferentes utilizando o mesmo layout. Até porque, como nós veremos nas próximas aulas, nós podemos combinar classe CSS. Por fim, vamos analisar novamente a primeira figura dessa aula. Ou seja, nós temos um retângulo que é da classe Container. Ou seja, nós podemos dizer que esse retângulo aqui é uma div. Dentro dessa div nós temos uma outra div que é da classe Row. Row do inglês significa linha. Então, nós estamos definindo uma linha dentro do nosso container. Por fim, nós estamos definindo duas colunas que devem assumir essa configuração quando a resolução de tela for igual a médio, ou seja, quando a resolução de tela for maior ou igual a 992 pixels. Então, todas as vezes que a resolução de tela for maior ou igual a 992 pixels, a nossa tela será dividida em duas partes. Porém, quando a resolução de tela for menor do que 992 pixels, nós temos
que haverá uma quebra dessa tabela, a fim de possibilitar a exibição da nossa página em dispositivos que possuem baixa resolução, como nós podemos ver aqui nesse slide. Ou seja, aqui nós temos a definição de uma página pequena, em seguida nós temos uma página small, ou seja, maior ou igual a 768 pixels. Na sequência, nós temos uma página de tamanho médio e, por fim, nós temos uma página onde a resolução é maior ou igual a 1200 pixels. Aqui é quando a nossa página está sendo exibida, muito provavelmente o dispositivo onde a nossa página vai estar sendo exibido são em computadores, ou seja, em desktop. Logo, a resolução é maior ou igual a 1200 pixels. Então, vamos supor que nós tenhamos definido como que a nossa página deve ser exibida em dispositivos onde a resolução é maior ou igual a 768 pixels. Então, vamos supor uma situação hipotética onde nós dividimos as 12 unidades em 3 segmentos. Logo, nós temos que, se a nossa página for exibida numa resolução que é inferior a 768 pixels, esses 3 segmentos de tela serão exibidos um abaixo do outro. Porém, se a resolução for maior do que 768 pixels, nós temos que esses 3 segmentos serão exibidos lado a lado, até porque nós definimos como a nossa página deve ser exibida em tamanhos de resolução maior ou igual a 768 pixels. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!